O tema dessa mensagem é o nosso próprio tema do mês, vencendo as tentações. Glória a Deus. Vencendo as tentações. Abra aí, Lucas capítulo 4, é logo o primeiro versículo. Aqui fala sobre a grande tentação que nós temos na palavra, que é a tentação do próprio Jesus naquele deserto, amém? Então aqui Jesus acaba de sair do batismo, aonde o Espírito Santo desce ali sobre ele numa forma de pomba corpórea, e vai ter uma voz que vai vir do alto dizendo: Tu és o meu filho amado em quem eu me alegro, Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus acaba de passar por isso e ele é impelido ao deserto, ele é levado ao deserto, e ao deserto da tentação. E por que ele tem que passar por essa tentação? Irmão, isso aqui é muito importante para a gente começar aqui. Por que ele tem que atravessar esse deserto? Por que ele tem que passar pelo que ele passou ali? Porque num primeiro estágio, lá em Gênesis capítulo 3, o primeiro cabeça de raça, o primeiro Adão, ele vai falhar. Ele vai aceitar a sugestão da serpente ou de Satanás, como você quiser chamar. E ali ele entrega uma autoridade. Amém ou não amém? Todos nós conhecemos essa história. É a queda do homem. Ele não deveria comer daquele fruto do meio, da árvore do meio. Mas ele vai lá, ele come, ele aceita. Olha aqui para mim. O que acontece é que, ainda como essas sugestões chegam aqui para mim e para você nos dias de hoje, está ali a mulher, está ali o homem, Eva, Adão, e Satanás vai dizer: o que Deus falou para vocês? Não, a gente pode comer de onde a gente quiser, mas lá do meio não. Satanás vai dizer: não é isso não. É porque vocês vão serem conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser igual a ele. Não tem a ver. E aí eles aceitam essa sugestão e tem a primeira queda. Então tem uma autoridade que foi entregue ali. Aí, agora, esse que era a promessa, Cristo Jesus, ele vem, ele é apresentado. Agora todos sabem ali, vem uma voz do alto falar: ele é o filho, ele é meu filho em quem eu me alegro. Ou seja, ela vai pegar lá, pode deixar, ela vai pegar, pode deixar. Amém. Desengasgou ali nossa irmã Zélia. Amém. Foquem aqui. Ele vai ser apresentado ali, sim, esse é o filho do homem. E agora ele é levado lá porque ele vai vencer. Ele tem que vencer essas sugestões, essas tentações. Por que, pastor, que ele tem que vencer? É na vitória dele que nós também tivemos a vitória de sermos reconciliados com o Pai. É na vitória dele que ele não entregou a cruz. Porque, irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ali não era a tentação só de um homem cair. A tentação maligna era do Messias, o Salvador, não ir mais àquela cruz. O que acontece com isso? O que aconteceria com isso? O que aconteceria é que nós não iríamos ter a possibilidade de salvação. Nós não seríamos reconciliados. Hoje, o que te traz aqui? O Espírito Santo habitando em você. Você não teria isso. Você imaginou como seria? Mas onde abundou o pecado, lá em Adão, com Jesus, o justo, superabundou a graça de Deus. É ali que tivemos vitória. É o sangue de Jesus, é a obra redentora de Cristo naquela cruz, em ele não ter aceitado nenhuma dessas sugestões e não ter entregado, saído do percurso que era a cruz. É que permite com que eu e você possamos olhar para o alto, para o Pai, e dizer: Pai, me perdoa dos meus maus caminhos. E nós temos a condição de sermos olhados por Ele agora com um sangue que foi vertido na cruz nos cobrindo, e Ele dizer: Tu és o Filho amado, faz parte dessa família.
podemos ser reconhecidos como filhos, porque nesse deserto, não houve falha como houve a falha lá no paraíso. Amém? Só para a gente entrar nesse texto e você saber certinho onde a gente está entrando, acompanha aí comigo. Olha, Jesus cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Em algumas traduções mais originais está escrito, foi impelido. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve o quê? Ele teve fome. O que isso aqui, olha aqui para mim, o que isso fala, pastor? Só num primeiro momento para mim e para você, porque às vezes a gente lê isso aqui, a gente pensa no Jesus, o Jesus Deus, grandioso. Isso para ele era mole. Não, a gente está falando do Jesus homem. Jesus 100% Deus, mas Jesus encarnado, 100% homem, que sentia fome, que se cortava, se sentia dores, sentia sede. É o Jesus homem que está nesse deserto e está sendo tentado como eu e você, na nossa carne, nós somos tentados dia após dia. É esse Jesus, pegue isso na sua cabeça. É um Jesus assim que vai passar por 40 dias de fome. É um Jesus assim que vai passar pelo que agora vai ser sugerido pelo próprio Satanás. Olha aí, verso 3. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondendo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de Deus, ou de toda a palavra de Deus. Em algumas traduções tem aí, em outras traduções você vai ver isso lá em Mateus. Mateus dá um complemento, de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou de toda a palavra que vem de Deus. Vai ter assim. Vamos pegar esse primeiro ponto. E essa primeira tentação, ela é da carne, ela é da satisfação ilícita pelos desejos, da satisfação ilícita pelos apetites do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso eu. A primeira, que a gente vê no versículo 3 e no versículo 4, vai tratar disso. A tentação de você fazer o que naquele momento vai suprir a sua necessidade, ainda que ela vá contra o que Deus quer para você. Essa primeira tentação aqui é aquela de que agora, nesse momento, olha, são 40 dias. 40 dias, eu até tenho um argumento plausível para poder matar essa necessidade aqui agora. Sim ou não? Sim. Mas é a primeira tentação em qual a gente tem vários desses argumentos e a gente pega ela. Porque tem argumento. E mesmo sem se importar de que essa sugestão vai contra o que Deus estabeleceu para a sua vida, o que Deus estabeleceu no tempo dele para a sua vida. Vai contra a vontade de Deus para a sua vida. E Jesus vence esse tipo de tentação aqui com a renúncia. Ele vai olhar e ele vai dizer, não é só de pão que vai viver um homem, ele vence com a renúncia, eu não quero. Mas olha só, é muito fácil, isso aí eu já sei, pastor, você falar isso é redundante, porque se fosse só isso, eu não precisaria nem vir no culto, eu sei que é só negar, mas o que é exatamente, pastor, o que eu não consigo, é renunciar. É falar, eu não quero, é exatamente o que eu não consigo, vencer na hora que chega essa parte, na minha vida, no meu cotidiano. Deixa eu falar uma coisa para você, a renúncia, o poder de falar não nessas horas, renunciar a essas coisas nessas horas, essa renúncia ela é fortalecida na minha e na sua vida pela palavra de Deus. Olha para mim, só pela palavra de Deus. A maioria das pessoas que não conseguem falar não para aquilo que vai destruir a vida dela, elas não têm relacionamento com a palavra de Deus. Pode fazer uma pesquisa e vai ser 100%. Agora, faça outra pesquisa e vai ser 100% também.
todo irmão, toda irmã que tem relacionamento, se alimenta dessa palavra, consegue dizer os seus nãos para as sugestões malignas. Porque não é na força do não dele, é no que ele agora tem de revelação aqui nessa palavra, que vai encher o espírito dele para ele poder ter essa atitude diante dessas sugestões. Perceba que Jesus estava cheio do quê? Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito. E quando Jesus vai dizer não, ele responde com a palavra de Deus. Ele responde: está escrito. É porque tem alguém que está cheio do Espírito e tem alguém que está cheio da palavra. E é a palavra que vai me libertar e te libertar de nós mesmos, porque somos, na maioria das vezes, irmãos, os nossos maiores algozes. A gente fala tanto do diabo, tanto do diabo, tanto do diabo. E o diabo muitas das vezes está falando: mas eu não tive nada a ver com isso não, irmão, foi só você mesmo. É isso. Muitas são as vezes que é assim. E lá em João, no capítulo 8, versículo, bota aí pra gente, Aninha, 31, 32, tá aí? A gente vai perceber isso. Essa palavra libertando a gente da gente mesmo. Coloca aí, Aninha. João 8, 31, 32. Olha aí. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes, a gente só quer o resultado de dizer não para sugestões malignas, mas o que Deus está falando é: você não vai conseguir falar esse não sozinho, é a verdade que vai te libertar. É a verdade que vai te colocar de fora disso, que vai fortalecer a sua renúncia e o seu não para as sugestões que matam você. É a verdade. Tem glória a Deus aí? Pela verdade que nos liberta. Aleluia. Então, pastor, quais são as principais armas aí para a gente combater esse tipo de tentação que chega diante de nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Aqui já falou: Espírito, ser cheio do Espírito e a palavra de Deus. Conhecimento da palavra e estar cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da palavra. Isso vai gerar um caminho de renúncia àquilo que mata e de vida naquilo que o Senhor projetou. Já é o primeiro toque para mim e para você, irmão. E numa outra parte dele falar: aí, transforma as pedras em pães. Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Poderia. Sim, ele poderia. Mas um outro conselho é: não tente acelerar o processo de Deus na sua vida pela necessidade do momento. Vou repetir: não tente acelerar os processos de Deus na sua vida por causa da necessidade do momento. A necessidade de Jesus era de quê? Comer. Era fome. 40 dias. Ele tinha fome. Já falou logo no segundo versículo. E teve fome. Você acha, irmão, que não dá vontade de olhar para aquela pedra e botar um cheddar e um bacon junto? Não só o pão. Bota um cheddar também. Bota um bacon aí também. Claro que dá. E o pior é quando você sabe que você pode fazer. Mas você não faz, porque você sabe que aquilo está fora de um plano do Senhor para você atravessar. Não acelere, irmão, em nome de Jesus, os processos que Deus tem na sua vida. A gente estava numa situação em 2000 e não lembro, você sabe que eu sou péssimo de data, não vou lembrar, mas numa dessas situações em que a gente está almejando o episcopado, que a gente está nesse processo de assumir o pastoreio, e eu tinha que fazer uma escolha. A gente estava com uma situação financeira muito difícil. E aí, houve uma oportunidade
boa aqui no Rio de um emprego, mas muito bom, irmão, muito bom mesmo. E a gente estava na porta, assim, de aceitar, porque se a gente estava orando, foi quem que mandou? Se a gente está passando por uma necessidade muito grande e apareceu algo que era muito bom, foi Deus que mandou, irmão. Eu não tenho dúvida. E aí, Maraísa veio com os nossos amigos, o negócio para fechar, eles já estavam aqui na Barra, tudo certo, eu tinha ficado em Cabo Frio orando, na sala da nossa casa. E orando na sala da nossa casa, eu me vi e a vi também, nós dois, com dinheiro, mas desviado. E eu entrei ali num certo temor. Eu falei, isso é preocupação da nossa mente, porque eu estou voltando, são gatilhos que estão na minha mente, eu estou voltando lá atrás, porque com o dinheiro me desviou, isso não é de Deus, vou continuar orando aqui. Aí eu volto, oro, e quando eu fecho os olhos, a visão ela é muito clara assim na minha mente. E aí eu comecei a chorar, e invadiu o meu coração, e aí eu liguei para ela, falei, olha, não vai, não faz, e eles fizeram, ainda, né, novo convertido, fizeram uma prova de Deus lá, que se não fosse para o negócio acontecer mesmo, essa palavra que Jefferson deu aí, esse encontro que está marcado, essa pessoa não vai conseguir chegar nesse lugar, e a pessoa já estava indo para o lugar. E aí eles chegaram lá com os nossos amigos, ela com os nossos amigos, e quando eles estão lá, já estão esperando, a pessoa liga, olha, cara, deu um problema no meu carro aqui, eu não vou conseguir chegar. É isso. Foi no carro o problema? Foi? Eu não lembro. Deu um problema no meu carro, acho que foi no pneu do carro, não sei. Eu não vou conseguir chegar. Aí eles já tiveram a certeza, eles também já recuaram, eles saíram e a Maraísa chorou. Meu Deus, não é possível, eu vou sofrer mais ainda, tem mais deserto ainda. Essa foi uma das. E para quem está acompanhando a gente na live, ela falou ali, tá, gente, que foram 3 vezes que aconteceu, que aí não escutou. E aí ela voltou, não é possível, não é possível, não é possível. Irmão, não queira acelerar os processos de Deus na sua vida, em nome de Jesus, pela necessidade do momento. A necessidade do momento leva a gente a fazer coisas que vão fazer que daqui a pouquinho a gente saia do trilho de tudo que Ele preparou, tudo que Ele já deixou pronto, já deixou lançado na minha e na sua vida. Daqui a pouquinho a gente acaba não recebendo de nada daquilo, porque na verdade a gente quis acelerar o tempo, a gente quis fazer do nosso jeito. Por quê? Porque era até lícito naquele momento transformar as pedras em pães, só que teria que entregar a cruz. Não entrega a sua cruz, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, esse foi um ponto. E um outro ponto que a gente vê muito dentro da igreja, principalmente com jovens, é casamento. Galera tá ansiosa, né, gente? Eu usei uma palavra carinhosa. Ansiosa, né? E não só os jovens não, irmão. As pessoas que chegam, que estão solteiras, estão ansiosas. E amém, é isso mesmo. A gente fica, né? Quem não quer esse frio? As pessoas mais velhas estão solteiras. Claro, irmão, é lógico, mas você não precisa acelerar o processo. Vai dar errado. Por quê? Porque essa historinha de que Deus preparou você para mim, irmão, eu só vi isso na música do Armandinho, quando Deus te desenhou, hein? Aquela coisa. Eu não vejo isso aqui. Quer saber o que eu vejo na Bíblia? Na Bíblia o que eu vejo a respeito do casamento,
da gente não acelerar esse processo e a gente ter um casamento abençoado, algo que realmente vai somar na nossa vida, é a gente se encaixar no padrão que ele deixou. Não tem uma pessoa certa, tem um padrão de excelência certo, formado por Deus. E a gente precisa saber um pouco mais desse padrão para a gente não acelerar esse processo. Qual o padrão que ele estabeleceu? O homem vai deixar a sua casa, vai se unir à sua mulher, não é isso? Iniciar a sua mulher, serão um. Bom, primeiro, independência financeira. Já é o primeiro ponto, vai deixar a casa do seu pai e da sua mãe, independência financeira. Segundo ponto, é o homem e a mulher, é heterossexual. Segundo ponto, homem e mulher. Terceiro ponto, o homem e a mulher, não são as mulheres. Ou seja, poligamia aí, irmão, esquece. O homem e a mulher eles vão se unir, eles vão tornar um só. E eles, um só, como que eles desenvolvem esse papel? Bom, a mulher, ela precisa ser submissa como a igreja é submissa a Cristo. Que isso? É ela ser rebaixada? Não. A gente tem até no nosso canal, se você quiser ver, tem lá um manual do casamento. A gente fala bastante sobre isso. Não vou tomar o tempo aqui nisso hoje. Não tem nada a ver com ser rebaixado, ser inferiorizado, não tem nada a ver com isso, essa submissão, irmão. Esse é um papel excelente da mulher, de uma ajudadora, daquela que vê junto com o homem, para que eles possam crescer, desenvolver junto, na fé. Irmão, no dia a dia, financeiramente, o que for, só fala de papéis diferentes. Só fala de um homem conduzindo, amando essa mulher como Cristo. Aí é o contrário, como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele tem a autoridade para mandar, desmandar, para poder rebaixar. Não, ele tem que ter amor em vencer na sua própria morte, todos os dias, um casamento saudável. É o amor que vence não com agressão e fala alta. Não é com o joelho no chão. É com sacrifício. É com palavras de sabedoria, levando a sua família aos pés do Senhor, com ensinamento, muitas investidas de oração. Olha o padrão estabelecido para o casamento abençoado. E a gente correndo, vendo que não é bonitinho, é bonitinha. Fala a mesma coisa que eu falo. Beleza, tá. Se fosse assim, não teria tanto casamento, irmão. Se tivesse uma pessoa que Deus estabeleceu, por que tanto casamento deu errado? Deus estabeleceu então o pior para aquela pessoa? O mal para aquela pessoa? Não. É porque não está na pessoa, está no padrão. Então, antes de você casar, olhe o padrão dessa pessoa. Porque esse padrão vai dizer para você se o seu casamento vai ser abençoado ou não. É esse padrão nesse homem, nessa mulher, é esse padrão que você vê é que vai dizer como vai ser o seu casamento. Então, não acelere os processos pela necessidade do momento. Você vai se dar mal. É a sugestão que Satanás continua colocando para mim, para você, para a gente pegar e a gente colher morte nisso. Na primeira aqui ele poderia ter transformado, o que aconteceria, irmão? Mas não, a palavra dele é: ei, nem só de pão viverá um homem. Cheio do Espírito Santo, ele vai dizer de toda a palavra que vem do Senhor. A gente precisa estar alinhado com o Senhor no Espírito, para poder não tocar no que a gente não deve tocar. Amém? Vamos passar aí para a segunda. Na segunda aí, a segunda tentação é a tentação do mundo.
Aqui tem muito mais coisa nesse padrão do casamento, tá, gente? Depois vocês veem lá no nosso canal. Tem muito mais coisa, fala sobre sexualidade, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento. Não ter sexo no casamento é pecado, tanto quanto Tem uma instrução de Paulo, não sei se você conhece, irmão. Vou passar aqui. Não vou abrir, não vou estender nisso, mas quando você vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo vai dar essa orientação para quem é casado, que o seu corpo seja o corpo da sua mulher, atendendo às vossas necessidades matrimoniais. Tem isso. Por quê? Porque a tentação não vai ser forte sobre o seu cônjuge. Às vezes a gente vê, né, pessoas falando, poxa, mas traiu, poxa, isso eu não estou defendendo a traição, tá? Em nome de Jesus. Mas tem uma orientação do próprio Paulo, o apóstolo, falando sobre isso. Que isso alivia as tentações. Tá entendendo? Essa hora que todo mundo... Mas é verdade, tá lá, irmão. Anotou aí, filha? Anotou? Tá, né? Tá. Amém. Segunda tentação, a tentação do mundo, versículo 5 ao versículo 8. Acompanha aí comigo. Aqui é o apelo à glória ilícita ou à vaidade. Ele vai dizer assim, ó: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Repita comigo: todos os reinos do mundo. 2, 3 e já. Todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Quem mostrou? Satanás mostrou a Jesus. E o diabo disse assim: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo aqui será teu. Se prostrado me adorares, tudo será teu. Esse apelo à glória do mundo, irmão, que continua muito sobre mim, sobre você. Foi assim que Satanás dominou a muitos nos anos passados. É assim que Satanás continua dominando há muito nos dias de hoje, oferecendo parte dessa glória terrena. Quando ele fala assim, isso me foi entregue, a gente está falando exatamente o que a gente falou aqui no início, lá no Jardim do Éden. Essa autoridade, ela foi entregue, e é essa que eu te dou. Primeiro, se você acompanhar aí, ele mostra o reino. Olha, primeiro o versículo 5, ele eleva a Jesus, elevando Jesus, num momento, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha como é que vem aqui esse tipo de tentação, irmão. Primeiro, olha aqui para mim, ele te coloca num lugar aonde você possa enxergar aquilo que satisfaz essa glória terrena em você. Lembra do emprego que eu falei aqui? É isso. Permitiu que a gente estivesse num lugar onde isso fosse possível aos nossos olhos. E você chega a pensar assim, cara, eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Nunca pensei que eu pudesse chegar num lugar desse. Irmão, a gente pode vivenciar vitórias em Jesus. Eu não estou falando nada contra isso, amém? De lugares que nós podemos alcançar. Mas a sugestão dele da glória terrena é exatamente essa. E como é que você vai diferenciar isso? Como é que você vai saber diferenciar isso? É só você ver se essa sugestão está sugerindo a você que você entregue a sua cruz, que você perca o tempo que você tem de qualidade nos exercícios espirituais, na oração, na entrega que você tem com leitura com palavra, na comunhão, aqui no culto, amém? Vou pedir para os irmãos aí, eu estou vendo alguns em pé, conversando, sente-se, em nome de Jesus, não atrapalhe quem está recebendo, amém? Em nome de Jesus. Então, ele vai te sugerir, vai continuar sugerindo isso, mostrando parte desse reino que é terrestre, que é terreno, oferecendo a nós. Primeiro ele vai mostrar no versículo 6, se você pular aí só um versículo, ele vai dizer assim, dar-te-ei tudo isso, toda a autoridade, tudo, às vezes que a gente já fica ansiando, eu vou te dar, vai de alguma forma te impulsionar aquilo ali. Ele
faz promessas, então, diante daquilo que você já está vendo. Ele te entusiasma com aquilo. É assim ou não, irmão, que acontece no nosso dia a dia? Você nem estava prestando atenção em alguma coisa, daqui a pouco aquilo já chegou no seu celular. Daqui a pouco você passou ali na frente. Daqui a pouco já tem uma pessoa do lado falando: rapaz, por que você não... Você já pensou nisso? Por que você não vai para lá? Por que você não faz? É assim. Ainda continua assim. No versículo 7, agora que vem o que você realmente tem que prestar atenção. Porque no versículo 7 ele vai dizer: portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Bom, ele te coloca num lugar para você ver, ele faz a promessa do que aquilo pode ser na sua vida, só que no versículo 7, ele vai te mostrar que tudo isso tem um preço para você pagar. No final de tudo, parece que é de graça, parece que é bom demais, mas no final de tudo, ele vai dizer: tem um preço. Qual é o preço? Se prostrado me adorares. Se prostrado a tua aliança for comigo, não for mais com esse Jesus. Ou você acha que o diabo, no momento em que nós estamos adorando a ele, nós estamos também adorando a Jesus? No momento que nós pegamos a sugestão dele, nós também estamos adorando a Jesus? Não, ele fez uma troca. Ele preparou um contrato e falou: assina aqui, Alan. Tem como assinar? Qual é o preço do contrato? É você. É você não estar mais nessa comunhão com esses irmãos. Ele vai te oferecer um reino desde que você abandone esse caminho de um reino vindouro, essa aliança com esse Senhor. E no momento que nós aceitamos essa oferta aqui, ele está dizendo: nós estamos de joelho adorando ao próprio Satanás, aquele que a gente diz que é distância, aquele que a gente diz e está amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus, mas na hora que ele te ofereceu algo que você pegou, você pode falar tá amarrado, mas diante de uma visão celestial você já está de joelho e adorando a ele. Ainda que fale tá amarrado, ainda que venha no culto, ainda que faça o que quiser, mas é isso que acontece. As sugestões ainda estão para mim e para você nos dias de hoje. A tentação dele, principalmente aqui, era anular o sacrifício, era anular essa cruz aqui. E Jesus vem, como eu falei no início, para recuperar aquilo que foi perdido naquele jardim, a nossa salvação, e dar a condição. Porque você pode dizer assim: irmão, mas é difícil, pastor. Sim, mas essa vitória aqui garantiu que também fosse possível a sua vitória sobre as sugestões. Por quê? Porque você não está sozinho. Desde o momento em que você reconheceu: esse é o Cristo Salvador, o Jesus, o reconciliador, o meu Salvador, o único e suficiente. Agora não está mais sozinho nessas sugestões. O Espírito Santo habita em você e a sua mente é renovada. É a mente de Cristo sobre a sua mente, te dando total condição de passar por essas sugestões. Existe essa possibilidade na vitória de Jesus. Glória a Deus por isso. Se você for adorar, adore a Deus. Não aceite as sugestões que Ele colocou diante de você, irmão. Nem toda porta aberta é de Jesus. Ainda que ela... Olha aqui para mim. Ainda que essa porta responda uma necessidade presente, preste atenção, irmão. Nem toda porta aberta vem de Jesus. Pode ser que você está orando para aquilo, mas o mundo celestial está aqui. A partir do momento que você abriu a sua boca, Satanás também sabe o que você quer. Ele sabe. Então nem toda porta aberta, ainda que esteja dentro daquela necessidade daquele momento, vem de Jesus. E tenha percepção, sensibilidade para não entrar, ainda que, como aconteceu com a gente aqui, que você precise muito. Ainda que você precise muito, tenha essa percepção, irmão, em nome de Jesus, para não entrar pela porta que vai roubar a sua cruz que você carrega. A cruz, um instrumento de morte, de mortificar nela todo dia, um instrumento da aliança com o Pai. Na verdade é só isso que ele está lutando contra. Tentou tirar de Jesus e continua tentando tirar de mim e de você. Vamos adiante? Quem está comigo aí, diga amém.
versículo 9 ao versículo 12. A terceira é a do diabo, o desejo e do poder de querer ser igual a Deus. Como que Jesus vence aqui? Jesus vai vencer pela resistência e pela vigilância. Acompanha aí comigo, versículo 9, ele vai falar assim: então o levou a Jerusalém. Quem está comigo? Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, em algumas traduções, já que tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão pelas mãos, a não tropeçares em pedra alguma. E aí Jesus respondeu: dito está. Mais uma vez aí, irmão, com a palavra é que Jesus vai renunciar, é que Jesus vai resistir. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a palavra. Perceba aqui, irmão, que Satanás, olha aqui para mim, às vezes acontece dentro da igreja. Infelizmente, tem pessoas que sem querer acabam sendo usadas pelo próprio Satanás, que vão falar de versículos bíblicos para você pular em lugar que não é para você pular, para você abrir porta que não é para você abrir, para você tocar no que não é para você tocar, para você assinar no que não é para você assinar, você ir para onde não é para você ir. Aqui ele usa a palavra. A palavra. O que a palavra diz? Está lá em Salmo 91, se eu não me engano. Está lá em Salmo. O que lá diz? Aí Satanás está falando: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ei, foi quase isso, irmão. Olha como Satanás é. Mas não é isso que está lá. Foi quase isso. Mas ele distorce para que você possa pular aonde não é para você pular. Foi quase isso. No Salmo 91, o que está escrito não é o que Satanás diz aqui para Jesus no capítulo 4 de Lucas. Não, no Salmo 91, quando ele diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Lá está escrito assim: que te guardem em todos os teus caminhos. Olha como é que tem diferença aí. Tem uma diferença aí. Aqui no te guardem aos seus caminhos se refere aos caminhos de Deus, garantindo o amparo de Deus sobre onde quer que nossos pés forem. Mas veja, dentro do caminho de Deus. Dentro do caminho de Deus. Não é você indo por qualquer caminho e Deus vai estar lá para estar, entendeu? É você dentro do caminho de Deus e Ele está te amparando. Diferentemente de eu saltar, como Satanás está sugerindo a Jesus, de eu saltar em qualquer lugar, assalto de qualquer lugar, faça o que quiser e manda lá e os anjos vão te amparar. Não, tem bênção da parte de Deus no caminho ao qual estabeleceu Cristo Jesus. Esse é o caminho que nós estamos guardados. Fora do caminho de Cristo Jesus não tem guarda dele. Essa é a verdade. Então ele distorce, olha o que ele faz. Ele distorce esse Salmo 91 para poder fazer com que Jesus pulasse ali. Se você for ver bem aí, logo no início ele troca, ele muda o lugar. Então ele o levou a Jerusalém. Irmão, essa é uma outra parte muito importante. Olha aqui para mim. Tem áreas que você sabe que na sua renúncia elas foram vencidas pelo poder de Jesus. Mas Satanás, ele muda o ambiente. Tirou Jesus de um lado, foi Jesus para o outro. Leva Jesus. Agora leva ele no pináculo do templo para ele se jogar. Vai mudando o ambiente, vai mudando as formas, vai mudando as sugestões. Ele tinha uma fraqueza com pornografia. Tá, essa fraqueza ela foi vencida. Agora deixa eu tentar ir dentro da vaidade dele, porque ele venceu. Talvez agora ele está se achando, né, um pouco demais. Então vamos ver se mexendo na vaidade dele, vamos mudar o ambiente. Será que na sugestão da vaidade ele abre essa porta? Ele continua ainda movendo os ambientes, mudando o local, mudando a forma de fazer, porque de alguma forma quer tocar nessa cruz, quer roubar essa cruz a qual eu e você carregamos. Amém? Versículo 12: não tentarás o Senhor teu Deus, é a resposta de Jesus. E não tentarás
não pôr em dúvida a palavra de Deus. Deus já tinha dado uma palavra, já tinha estabelecido uma palavra, irmão. Ele não precisa pôr em dúvida a palavra de Deus, a capacidade de Deus fazer. Ou seja, o que ele está dizendo é isso. Bom, eu posso pular e Deus pode salvar se eu estiver dentro do caminho dele, mas eu não preciso pôr à prova aquilo que ele já falou sobre a minha vida. Não preciso andar igual um maluco por aí, que a gente chama, não é de fé, né? É de fideísmo. É tudo pela fé, né? Fé, vai fazer tudo. Eu vou pular aqui, vou abrir um guarda-chuva e o guarda-chuva vai evitar a minha queda. Vai cair direto, irmão. Vai morrer, vai se machucar. É isso que vai acontecer. Amém? É dessa forma que ele está. Não tentarás o Senhor teu Deus. Todas as sugestões, elas continuam sendo sopradas, irmão, sim ou não, no meio do seu ouvido. Todo dia. Dessa forma aqui, exatamente nessa forma, ela continua sendo soprada nos nossos ouvidos. No plano de Cristo abandonar a cruz, ele falhou. Ele não pôde contra o Senhor Jesus. Agora, no plano de você abandonar a sua cruz, isso ainda está valendo, ainda está acontecendo. E qual que vai ser o final do caminho desse deserto com você? Com a cruz? Sem a cruz? No propósito de vida, entregue à morte. É isso. Essa é a maior reflexão de nós vencermos essas tentações. Você pode se colocar de pé sem que você converse com qualquer pessoa, sem que você saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Deus deixou alguns princípios que vão fortalecer a minha e a sua renúncia, daquilo que vem para matar o nosso relacionamento com Ele. Você percebeu que todas as vezes que Satanás começou as suas sugestões, ele falou assim: se você é filho de Deus, ele trabalha na orfandade, querendo colocar em xeque a sua relação de filho com o Pai, Deus, todo Criador. No capítulo 3, versículo 22, se eu não me engano, ali atrás tinha acabado de acontecer a frase de Jesus. Se você voltar um pouquinho, o que a voz que veio do alto e falou para Jesus foi: esse é o filho amado em quem eu me alegro. E Satanás, em todas as sugestões, fala: olha, se tu és filho de Deus. Ele não aceitou esse Pai, o Criador. Ele foi embora, ele se rebelou, ele virou as costas. E tudo que ele deseja é que quando você aceitar as mesmas sugestões dele, daquelas tentações para Jesus, é que você também vire as costas para o seu Pai e vá embora com ele. Qual é a sua escolha? Porque enquanto ele está falando assim: me dá essa cruz que você carrega, toma aqui, eu posso te dar todos os reinos, eu posso te dar toda a glória dessa terra, transforma lá, acelera os processos, transforma as pedras em pães, faça isso, mas esteja prostrado me adorando. Ou seja, entregue essa cruz que você carrega. Enquanto isso, lá em Lucas, o Senhor Jesus está dizendo que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Não perca essa cruz. Um instrumento que está mortificando todos os dias a nossa carne. Não perca essa cruz. Essa cruz é o símbolo da minha aliança com você. Essa cruz é o símbolo daquele sangue. Nessa cruz, aquele sangue foi vertido e nós temos aliança de vida nisso. Não entregue isso. Agora olha só como Deus fez tudo. Ele poderia ter poder para tomar, mas Ele não pode. A única forma que isso pode acontecer é se você entregar.
Ele só pode sugerir a você: ei, olha aqui o que você tanto queria, cara. Toma aqui, pega aqui, vem para cá. Ele não pode arrancar a cruz de você, ele não pode te tocar. Mas é incrível como é que muitas das vezes nós, sabendo disso, nós vamos lá e pegamos para saciar o momento. E quando a gente percebe que a gente perdeu a cruz, irmão, que desespero, que vazio, o choro da cruz perdida, da aliança interrompida. Oh, Jesus. O Senhor te trouxe aqui, irmão, para que seja fortalecida a aliança que vai fazer com que você possa renunciar, que você possa dizer não a todas essas sugestões de morte na sua vida e para sua família. Você crê nisso? Nós vamos sair daqui e o nosso olhar espiritual, ele vai estar diferente quanto às sugestões que vão chegar até nós no momento que nós saímos dessa porta. Eu não estou falando do dia de amanhã não, irmão. No momento que nós saímos daqui, das mensagens que chegam no nosso telefone, dos links que chegam no nosso telefone, eu declaro em nome de Jesus, irmão, olhos espirituais abertos em meio a todas as sugestões que vão chegar até você, para poder roubar essa cruz, para poder roubar essa aliança na sua vida. Olhos espirituais, olhos espirituais, olhos espirituais abertos em nome de Jesus. Não só para que você possa identificar, não só para que você possa ver, mas que a sua compreensão te leve a uma decisão de fé em nome de Jesus.